Eu nunca imaginei que aquela noite, uma entre tantas passadas em nosso modesto sobrado na zona sul do Rio de Janeiro, pudesse marcar o início de uma reviravolta profunda em minha vida. Eu voltava da Lapa, como sempre, exausta. O cheiro de maresia misturado à fumaça dos bares ainda estava em minha roupa, e a mente, imersa nos problemas de roteiros e câmeras. Sou diretora de fotografia e, na correria das gravações de novelas, os dias no estúdio parecem todos iguais. Mas naquela noite, algo estava diferente. Assim que abri a porta, fui recebida pelo aroma adocicado e levemente picante de um bolo de fubá com goiabada que Gabriel, meu marido, estava assando. Meu Gabi sorridente, aqueles olhos de quem guarda um segredo gostoso, me lançou um olhar cúmplice e disse com um tom quase teatral: Mariana, você quer brincar um pouco esta noite? Tirei as sandálias de salto Anabela, um modelo de corda rústica que eu adorava, e as deixei ao lado do aparador de Jacarandá. Olhei para ele, curiosa. Brincar de quê, meu amor? Perguntei, rindo, pensando que fosse uma de suas habituais investidas para quebrar a rotina. Gabriel era assim, conseguia sempre inventar algo para tornar interessante até o dia mais monótono. Confia em mim, vai ser divertido. Vou vendar seus olhos e você só me deixa te guiar, disse ele com um sorrisinho maroto, indicando a porta do nosso quarto de casal. Eu balancei a cabeça em negação, mas o entusiasmo dele era contagiante. Afinal, depois de 3 anos de casamento e a convivência sob o mesmo teto com minha mãe, Dona Lúcia, precisávamos de algo que rompesse o padrão. Dona Lúcia morava conosco desde que meu pai se fora. Ela era uma mulher fascinante para a sua idade, uma arquiteta aposentada de Belo Horizonte, muito elegante, sempre impecável. Naquela noite, ela vestia um vestido de seda fria com estampa de folhagens e usava nos pés um tamanco de madeira discreto. Ela tinha aqueles olhos amendoados que pareciam ler a alma e um porte calmo, mas decidido. E sim, admito, muitas vezes parecia mais minha irmã mais velha do que minha mãe. Mas não era fácil vivermos nós três. Havia o compartilhamento de espaços, as regras não escritas da casa, os silêncios que às vezes pesavam mais que palavras. Naquela noite, porém, tudo parecia mais leve. Gabriel me conduziu até o quarto, me fez sentar na beirada da nossa cama king size, pegou uma faixa de renda preta, daquelas que uso em ocasiões especiais, e cobriu meus olhos. Fiquei ali em silêncio, enquanto ele sussurrava algumas palavras e me ajeitava os braços com carinho. Senti suas mãos delicadas ajustarem a barra do meu vestido de linho listrado, que tinha uma fenda lateral sutil. Senti o leve roçar de seus dedos em minha panturrilha, um toque que sempre me arrepiou. Em seguida, ele saiu do quarto e eu fiquei sozinha com a mente a mil. Talvez ele estivesse apenas preparando uma surpresa ou, quem sabe, quisesse testar minha paciência. Ouvi passos no corredor, lentos, seguros. Não podia saber quem era. Tentei decifrar cada som, cada farfalhar, mas a venda me privava de qualquer ponto de referência visual. Um jogo? Pensei. Nada mais que isso. No entanto, algo estava estranho. Um perfume diferente. Não o cheiro de água de rosas e baunilha de Gabriel, mas algo mais intenso, mais austero e maduro, com notas de madeira de lei e um toque cítrico de bergamota. Um aroma que eu conhecia bem, embora não conseguisse localizá-lo de imediato. Então, lembrei, eram as notas do perfume exclusivo que Dona Lúcia usava, uma fragrância que ela só permitia aplicar em seus lenços de seda italianos, para preservar a essência. Eu mesma havia encomendado para ela em uma viagem a Milão. Meu coração começou a bater mais forte, uma batida acelerada contra a caixa torácica, mas tentei me manter calma. Talvez fosse apenas uma impressão, ou talvez Gabriel estivesse brincando com minhas percepções. Senti uma presença se aproximar,
e um calor diferente me envolveu. Não era o corpo esguio de Gabriel. Senti um toque mais firme em meus ombros, uma pressão que deslizou suavemente pela curva do meu pescoço, onde a pele é mais sensível. Meu corpo reagiu com um frisson involuntário, uma eletricidade que subiu pela espinha. Era um toque que exalava autoridade e segurança, um gesto que eu reconheceria em qualquer lugar. O perfume pairava mais perto, envolvendo-me. De repente, a faixa foi retirada com delicadeza. Quando abri os olhos, a luz do abajur do quarto me cegou por um instante. Gabriel estava ali, sorridente, sentado ao meu lado na cama. E então, gostou da surpresa? Ele perguntou. Foi, curioso, respondi, tentando ler em seus olhos se havia algo que eu estava perdendo. Ele riu, mas antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, Dona Lúcia bateu na porta com uma xícara de chá de hortelã na mão. Desculpem a interrupção, disse ela com um tom neutro, deixando a xícara na mesinha de cabeceira. Ela vestia um robe de seda que eu havia comprado para ela. Ela me olhou por um instante, com aqueles olhos de raposa que pareciam saber de tudo, depois se virou e saiu. Gabriel parecia tranquilo, mas eu estava com 1000 pensamentos na cabeça. O que tinha acontecido? Tinha sido apenas um jogo inocente ou havia algo a mais por trás daquele aroma, daquela sensação de toque diferente? Eu não queria pensar mal, mas aquele perfume, aquele detalhe íntimo, não me saía da cabeça. Sentia um formigamento estranho, uma perturbação que era meio culpa, meio fascínio. Na manhã seguinte, no café, notei que Dona Lúcia evitava cruzar meu olhar. Ela estava mais silenciosa do que o normal, movia-se com aqueles gestos precisos e ordenados, mas havia uma leve hesitação em sua postura. Gabriel, por outro lado, parecia de ótimo humor. Ele me servia o café coado da manhã, cantarolando como se nada tivesse acontecido. Eu permaneci em silêncio, mas dentro de mim, sentia uma estranha inquietude. Não era suspeita, nem ciúmes, era apenas a sensação de que algo havia se movido no equilíbrio familiar, algo imperceptível, mas presente. Aquele perfume austero ainda parecia estar impregnado no travesseiro. Eu olhei para Dona Lúcia, para seu maxi colar de pedras brasileiras que ela usava no café, e me perguntei, teria sido ela a me tocar? A me envolver naquele calor diferente. A simples ideia me causou um frio na barriga ambíguo. Eu precisava entender, mas sem quebrar aquele frágil equilíbrio que mal sustentávamos. Não sabia o que aconteceria, mas dentro de mim, já havia decidido, eu não ignoraria a sensação de que algo naquela casa estava mudando. Os dias seguintes se arrastaram com uma aparente normalidade, mas por dentro, eu sentia uma tensão latente crescendo, como se tudo o que antes era claro e tranquilo tivesse ficado subitamente turvo. Eu continuava a pensar naquela noite, na voz de Gabriel que parecia igual, mas soava distante, e no perfume intenso que senti. Quanto mais tentava racionalizar, mais as dúvidas batiam à porta da minha mente. Uma tarde, voltei mais cedo do estúdio. Havia pedido permissão ao meu chefe alegando um motivo familiar urgente. Na verdade, eu só queria observar. Quando entrei em casa, Gabriel ainda estava na produtora. Dona Lúcia estava na cozinha, às voltas com o preparo de um doce de cocô caseiro, um dos meus favoritos. Eu a vi com as mangas do cardigã de tricô dobradas até os cotovelos, revelando a pele alva e um bracelete de prata fino, herança de família. Ela usava um sapato tipo mocassim de couro macio e um avental de linho com uma estampa de azulejos portugueses, um pequeno aceno à sua ascendência. Seus cabelos estavam presos em um coque elegante, e a testa estava levemente orvalhada de suor. Ela cantarolava baixinho uma bossa nova de Tom Jobim, uma daquelas que ela ouvia enquanto organizava os antigos álbuns de fotos. Parecia a personificação da calma. Eu parei na soleira da cozinha,
indecisa sobre o que dizer. Eu nem sequer sabia o que eu queria perguntar. Precisa de ajuda com o doce? Perguntei, finalmente. Ela se virou, assustada. Ah, Mariana, você já está em casa. Pensei que só chegaria mais tarde. O tom era calmo, mas havia um leve tremor na voz. Eu neguei com a cabeça. Terminei mais cedo. E o doce de cocô estava me chamando, eu disse com um sorriso, tentando aliviar a atmosfera. Dona Lúcia sorriu de volta. Por alguns minutos, cozinhamos juntas em silêncio. Mas era um silêncio diferente, pesado. Nossas mãos se roçaram quando estávamos medindo o açúcar, e ela recolheu a dela quase por reflexo. Naquele gesto, havia algo não dito, algo que me fez sentir um impulso, um desejo quase proibido de tocar novamente para sentir a reação. Eu observei os detalhes de sua aparência, a forma como a luz da tarde realçava os contornos suaves de seu pescoço. Pensei novamente no perfume, no toque firme daquela noite. Seria possível que minha mãe, sempre tão reservada e controlada, tivesse se permitido um momento de imprudência? E, o mais perturbador, por que meu corpo havia reagido com tanto ardor àquela presença proibida? Quando Gabriel chegou, ele nos encontrou sentadas à mesa, tomando café coado com o doce. Ele nos olhou com uma sobrancelha levemente erguida. Que clima doméstico lindo, disse ele brincando, mas com um toque de curiosidade. Vocês se uniram para me alimentar? Era o doce da Lúcia, eu respondi, e ele riu. Então eu quero a travessa inteira. Naquela noite, na cama, Gabriel se aproximou e me perguntou, quase sussurrando, Mariana, você confia em mim? Fiquei perplexa por um instante. Claro que confio, meu amor, respondi, embora por dentro algo estivesse a render. Ele assentiu, depois acrescentou, e você confia na mamãe também? Aquela pergunta me desarmou. O que você quer dizer com isso? Quero dizer que vivemos juntos há anos. Ela nos ajuda, nos apoia, mas eu sei que não é fácil para você ter a sogra em casa. Ele fez uma pausa e olhou diretamente nos meus olhos. E às vezes, quando surgem sensações estranhas ou mal-entendidos, é melhor falarmos. Seu olhar era sério, mas doce. Eu peguei a mão dele. Gabriel, se você tem algo para me dizer, diga. Não quero viver com suspeitas ou mal-entendidos. Ele soltou um suspiro profundo. Você notou algo, não foi? Minha mente correu para aquela noite, para o perfume, para o calor que senti, mas não disse nada, apenas um leve aceno de cabeça. Gabriel mordeu o lábio, depois disse, a mamãe às vezes se sente sozinha. Ela não demonstra, mas eu sei. Ela perdeu o papai jovem, me criou sozinha, renunciou a muitas coisas, e talvez naquela noite ela só tenha querido se lembrar de como é se sentir, desejada. Mas nada aconteceu, Mariana, eu juro. Eu me virei para ele, procurando a verdade em seus olhos. Gabriel, eu não estou acusando ninguém, mas lhe pergunto sinceramente, foi você que me vendou os olhos naquela noite e ficou comigo? Ele hesitou, depois baixou o olhar. Sim e não. No começo, era eu. Depois, saí do quarto. Pensei que ficaria apenas a surpresa, um jogo. Mas aí o silêncio ficou pesado. Ela pensou que seria apenas uma brincadeira para ver se você adivinhava. Mas percebemos que ultrapassamos um limite. Eu me levantei, andando pelo quarto. Gabriel, isso não é algo que se resolve com uma risada. Eu nem sei como me sinto. Ele se levantou também, se aproximou. Mariana, eu não queria te machucar, eu juro. Mas eu não sei mais o que pensar. A mamãe não é má, você sabe.
Nesse momento, Dona Lúcia bateu na porta. Desculpem, ouvi vozes alteradas. Está tudo bem? Gabriel foi abrir. Mamãe, pode entrar. Dona Lúcia cruzou a soleira do quarto com as mãos entrelaçadas à frente. Mariana, eu posso falar com sinceridade? Eu assenti, embora meu coração batesse forte. Naquela noite, eu errei, ela confessou. Eu não deveria ter entrado naquele jogo. Foi uma leviandade. Ela vestia um robe de seda azul marinho, amarrado com um laço frouxo, e a luz do corredor iluminava a expressão vulnerável em seu rosto, quebrando a máscara de austeridade que ela sempre usava. Eu não queria ferir você nem criar confusão entre você e Gabriel, mas quando senti aquela liberdade, aquela leveza de um jogo, eu me deixei levar. Peço desculpas. Sua voz era sincera, seu olhar, firme. Ela não procurava justificativas, apenas perdão. Gabriel pegou minha mão. Se você quiser, podemos nos afastar. Podemos dar um tempo. Mas eu não quero te perder por causa desse erro. Eu olhei para ele, depois para Dona Lúcia. A confusão ainda estava viva dentro de mim, mas eu comecei a ver as coisas com mais clareza. Às vezes, as pessoas fazem escolhas erradas, não por malícia, mas por solidão, por uma necessidade desesperada de se sentir parte de algo novamente, de ser notada. Eu não vou embora, eu disse finalmente, mas precisamos ser sinceros uns com os outros, nós três. Sem mais jogos, sem mais mistérios. Dona Lúcia assentiu. Eu prometo. Gabriel me abraçou, e naquele momento, senti que, mesmo que algo tivesse se inclinado, talvez pudéssemos recomeçar. Os dias que se seguiram foram estranhos. Não há outra forma de os descrever. Um silêncio diferente pairava na casa, mais espesso, quase como se cada palavra tivesse que ser pesada antes de ser dita. Nenhum de nós sabia exatamente como agir. As coisas mais simples, como passar o pão na mesa ou perguntar como tinha sido o dia, pareciam revestidas de uma cautela nova, como se estivéssemos caminhando sobre vidro fino. Gabriel se mostrava sempre gentil, até mais carinhoso do que o habitual. Eu o via se esforçando para preparar pratos elaborados, como muqueca e acarajé, buscando assuntos leves para a conversa e rindo um pouco mais alto das minhas piadas. Era claro que ele estava tentando restaurar o equilíbrio, e eu apreciava isso, mas não podia ignorar a tensão que sentia em resposta a esses esforços forçados. Dona Lúcia, por sua vez, estava mais reclusa. Ela não evitava minha presença, mas parecia querer se tornar invisível. Levantava-se cedo, saía para fazer as compras sozinha, vestindo sempre um vestido midi de algodão com estampas discretas e sapatilhas de bico fino confortáveis. Ela passava muito tempo na varanda, cuidando das orquídeas, mesmo que estivesse uma garoa fina. À noite, recolhia-se cedo ao seu quarto com um livro de poesia na mão e um sorriso gentil, mas visivelmente cansado. Eu observei a maneira como ela se movia, com aquela elegância contida que sempre a caracterizou. Em momentos de silêncio, eu me pegava analisando o caimento da camisola de seda que ela usava por baixo do robe em suas idas noturnas à cozinha, sempre um tom de vinho ou esmeralda, e a forma como seus pés, calçados em chinelos de pluma, se moviam com um andar suave e seguro. Havia algo no seu porte, algo na postura ereta, que transmitia uma autoridade que, para mim, era ao mesmo tempo intimidadora e atraente, um traço que se tornou um ponto de fixação desde a noite do jogo. Uma noite, Gabriel me convidou para uma caminhada. Era uma daquelas noites de primavera no Rio em que o ar cheira a jasmim e as ruas da Lagoa Rodrigo de Freitas estão cheias de famílias voltando para casa. Caminhamos sem um destino exato. Eu estava vestindo uma calça de linho pantalona bege de cintura alta e uma blusa de alça fina de seda preta.
A sensação do linho macio roçando na pele dava uma sensação de leveza que eu precisava. Em um certo ponto, ele parou e me olhou com olhos sinceros. Mariana, precisamos falar sobre isso. Não podemos fingir que nada aconteceu. Eu assenti. Eu sei, mas não é fácil. Eu sei, ele disse, e eu assumo a minha parte da responsabilidade. Subestimei tudo. Pensei que era uma forma de quebrar a monotonia, de fazer algo diferente, mas não considerei as consequências, especialmente para a mamãe. Sentamos em um banco perto de um canteiro de bromélias. As luzes da cidade tremiam por trás das janelas dos prédios. Gabriel, eu disse, você realmente acredita que ela agiu apenas por brincadeira? Apenas para se sentir viva? Ele hesitou, depois disse, eu acho que a mamãe tem mais fragilidades do que deixa transparecer. Ela é uma mulher forte, eu sei, mas vive há muito tempo em função dos outros. Primeiro o papai, depois eu, e agora nós dois. Talvez ela só quisesse se sentir parte, mesmo que da forma errada. E você? Perguntei. Como você se sente? Dividido. Porque eu te amo, e ao mesmo tempo, não consigo condená-la. Eu sei que há afeto sincero entre nós três, mesmo que agora tudo esteja confuso. Eu o abracei. Era tudo tão complicado. No entanto, naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, parecia que estávamos conversando como adultos, sem fingimentos. Voltamos para casa com um acordo silencioso, encontrar uma maneira de restabelecer um equilíbrio com sinceridade e respeito. 2 dias depois, Dona Lúcia pediu para falar conosco. Era domingo de manhã, a luz entrava pelas cortinas e o aroma do café forte preenchia o ar. Sentamos nós três na cozinha, com as mãos apertadas em volta de uma xícara. Ela pigarreou. Eu sei que errei, eu sei que desapontei vocês dois, mas eu só quero pedir uma coisa, não deixem que um erro destrua o que construímos. Não estou pedindo para esquecer, mas apenas para perdoar. E eu prometo que respeitarei todos os limites que vocês decidirem. Gabriel olhou para ela em silêncio, depois assentiu. Eu, depois de alguns segundos, disse, não quero que vivamos em remorso, mas precisamos de clareza. Regras novas e sinceridade. Conversamos longamente. Decidimos ficar juntos como família, mas com mais atenção aos espaços, aos limites, às necessidades de cada um. Não foi uma conversa fácil, mas foi honesta. E no final, quando nos levantamos da mesa, senti que talvez um novo começo fosse possível. Nos dias seguintes, as coisas começaram a mudar lentamente. As tensões se afrouxaram. Dona Lúcia voltou a cozinhar seus pratos preferidos, especialmente a feijoada de sábado, mas não procurava mais minha companhia em momentos ambíguos. Ela havia estabelecido um limite sutil e eu o respeitava. Ela agora usava calças de alfaiataria e camisas de seda mais soltas, um guarda-roupa que reforçava sua imagem de profissional e criava uma distância necessária. Gabriel parecia mais sereno, como se parte do peso que carregava tivesse sido finalmente compartilhada. Ele parou com os esforços excessivos, e a rotina se tornou mais autêntica, menos encenada. Eu, por minha vez, tentei me reapropriar do meu papel, redescobrir a mulher que eu era antes de me deixar arrastar pelos acontecimentos. Não foi fácil. Algumas noites, eu me perdia nos pensamentos, repassando tudo, questionando se havia agido da melhor forma. Mas aí, eu olhava para Gabriel ou ouvia Dona Lúcia rindo enquanto falava com uma vizinha na varanda, e pensava que talvez, apesar de tudo, nem tudo estava perdido. Uma tarde, enquanto eu organizava algumas fotos antigas na sala, encontrei uma imagem de nós três, eu, Gabriel e Dona Lúcia, durante uma viagem a Paraty 2 anos antes. Sorríamos todos, abraçados,
E naquele clique havia algo que agora parecia mais precioso: a simplicidade. Talvez fosse hora de voltar a buscá-la. Há momentos na vida em que você entende que tudo, até aquilo que parecia ter desmoronado para sempre, pode encontrar um novo equilíbrio. Não um retorno ao passado, mas algo diferente, construído sobre os restos do que foi e sobre os fragmentos do que você descobriu ao longo do caminho. E creio que foi exatamente isso que aconteceu conosco. Após aquela conversa na cozinha, as semanas se passaram de forma quase silenciosa, como se cada um de nós precisasse do seu próprio tempo para colocar a casa interna em ordem. Ninguém forçava mais nada. Não havia mais jogos, nem provocações, nem tensões ambíguas, apenas pequenos gestos diários compartilhados com mais consciência e respeito. Dona Lúcia começou a sair com mais frequência. Ela se matriculou em um curso de cerâmica no Santa Teresa, onde dizia se sentir novamente útil, criativa. A arte de moldar a argila parecia ser uma metáfora para o seu próprio processo de remodelação. De vez em quando, voltava com as mãos sujas de argila e os olhos iluminados por algo que ia além da simples satisfação. Uma noite, ela trouxe para casa um vaso torto e engraçado, que colocou com orgulho no centro da mesa de jantar. Não é perfeito, mas é meu, disse ela rindo. Ninguém ousou contradizê-la. Eu olhei para o vaso, para sua textura imperfeita, e pensei em como aquele objeto de argila moldada era a prova de que mesmo as coisas que saem erradas podem ter um valor único. Gabriel, por sua vez, havia se tornado um ouvinte mais atento. E eu, comecei a falar com mais abertura com ele, mas também com a minha mãe. Às vezes, eu as ouvia tagarelando na sala em voz baixa, como duas amigas que se confidenciam sem julgamento. Era como se entre elas tivesse se criado uma cumplicidade nova, nascida da crise, mas mais forte e real. Quanto a mim, parei de buscar respostas definitivas. Nem tudo pode ser dividido em certo ou errado. Algumas experiências, mesmo as mais estranhas, as mais desorientadoras, servem para te mostrar o que você estava ignorando, a necessidade de ser visto, ouvido, de se sentir parte, de não estar só. Eu havia parado de focar no perfume, no toque, ou agora, via a solidão e a força por trás da mulher elegante. Uma tarde de maio, Gabriel me propôs irmos a Paraty, o mesmo local da foto que havíamos reencontrado. Eu aceitei de bom grado. Partimos cedo nós três. Era a primeira vez em meses que fazíamos algo juntos fora das paredes de casa. A viagem foi tranquila, com música popular brasileira no rádio e a estrada deslizando levemente sob as rodas. Quando chegamos, o mar estava calmo, iluminado por uma luz dourada que parecia suspensa no tempo. Dona Lúcia estava com um vestido de verão leve, de chifon branco com bordados, e sandálias rasteiras de couro trançado, que realçavam a beleza de seus pés bem cuidados, um detalhe que, eu percebi, havia se tornado um dos meus observáveis silenciosos. Estendemos uma canga na areia e por um tempo ficamos simplesmente olhando o mar em silêncio. Vocês se lembram, disse Dona Lúcia, apontando para a areia. Aqui nós fizemos um piquenique desastroso e eu esqueci o guarda-sol. Gabriel riu. E a Mariana quase perdeu a tornozeleira de búzios na água. Sim, e demorou meia hora para acharmos, adicionei. Naquele momento, enquanto ríamos todos juntos, eu entendi que havia coisas que não podíamos mudar nem cancelar, mas podíamos decidir como vivê-las, se como feridas ou como lições. Gabriel pegou minha mão. Dona Lúcia se sentou ao nosso lado, abraçando os joelhos. Observamos o sol se pôr lentamente atrás da serra sem falar. Não eram necessárias palavras. Havia uma nova sintonia, feita de respeito, de silêncios compartilhados, de promessas silenciosas. Episódio V, a lavanda, o lago e a revelação silenciosa. Desde aquela conversa em Paraty,
as semanas se passaram de um modo quase lento e meditativo, como se cada um de nós estivesse saboreando o tempo necessário para se reconstruir. Ninguém forçava mais nada. Nenhuma tensão artificial, nenhuma provocação velada. Apenas pequenos gestos de convivência compartilhados com mais consciência. Dona Lúcia havia se aprofundado em seu curso de cerâmica. Agora, ela saía com uma bolsa de lona tiracolo, sempre com um perfume discreto de sândalo e terra molhada que trazia do ateliê. Uma noite, ela trouxe um conjunto de tigelas de barro para a cozinha. São para nossa próxima feijoada, ela disse, com um sorriso que irradiava um orgulho genuíno, uma alegria simples que eu nunca tinha visto nela antes. A cumplicidade entre ela e Gabriel também crescia. Às vezes, eles passavam horas na sala, revendo velhos filmes. Era como se a crise tivesse forçado Gabriel a ver a mãe não apenas como sua mãe, mas como uma mulher com seus próprios anseios e vulnerabilidades. Quanto a mim, o meu fascínio sutil pela autoridade silenciosa de Dona Lúcia havia se transformado em um respeito profundo. Eu havia parado de focar no erro e começado a admirar a força de sua recuperação. Ela era a prova de que a elegância não estava apenas em seu vestido de seda ou no seu maxi colar, mas na sua capacidade de admitir a fragilidade e recomeçar. Uma noite, Gabriel me esperou na varanda. Ele havia preparado um vinho verde português, uma lembrança da nossa lua de mel. Mariana, ele disse, sério. Eu não sei o que vai acontecer no futuro, mas eu sei que não quero mais viver com segredos. Nem mesmo os bem-intencionados. Eu olhei para ele, sentindo que faltava algo. O que mais falta, Gabi? Ele hesitou. Você se lembra de quando você disse que o perfume não era o meu naquela noite? E de como você reagiu ao toque que sentiu? Eu assenti, com o coração acelerado. Eu te perguntei se você confiava em mim. E você disse que sim. Mas eu não fui completamente sincero sobre a reação. Quando a mamãe saiu, eu voltei para o quarto. Eu estava na porta, e eu te vi. Eu vi a eletricidade no seu corpo, a surpresa misturada com algo que parecia desejo. Gabriel, eu o repreendi, sentindo meu rosto esquentar. Não, me escuta, ele insistiu. Aquele momento me aterrorizou. Eu não tive ciúmes, tive medo. Medo de que você sentisse por ela algo que já não sentia por mim. A mamãe percebeu. E o erro dela, na verdade, revelou uma tensão entre nós que não tinha nada a ver com ela. Você queria quebrar a rotina, e o jogo foi a nossa válvula de escape, mesmo que tenha saído do controle. Naquele momento, eu entendi a verdadeira dimensão do erro. Não se tratava apenas da leviandade de Dona Lúcia, mas da nossa própria falta de paixão que permitiu que o vazio fosse preenchido. Poucos dias depois, Dona Lúcia voltou do mercado com uma mudinha de lavanda. Eu vi e pensei que ficaria bem na varanda, ela disse, com a mesma naturalidade de quem compra pão. Eu a cheirei e sorri. Era o mesmo perfume intenso, maduro e cítrico que eu havia sentido naquela noite, meses antes. Mas agora, ele tinha um significado diferente. Não era mais um sinal de confusão ou transgressão, mas uma lembrança de onde tínhamos partido para nos tornar o que éramos. Gabriel plantou a lavanda em um vaso de barro azul que sua mãe havia modelado. Eu o coloquei ao lado da nossa velha moldura com a foto de Paraty. E cada vez que eu olhava, pensava que a família nem sempre é linear. Às vezes, é feita de erros, de escolhas difíceis, de silêncios e de novos inícios. Mas havia um último mistério. Naquela noite, eu estava no quarto, me preparando para dormir. O vestido que usei na noite do jogo estava pendurado na porta do armário. Eu o peguei, passando a mão sobre a fenda sutil, e senti algo no bolso interno.
Era um pedacinho de papel, dobrado várias vezes. Abri o bilhete. A caligrafia era elegante, precisa, exatamente a de Dona Lúcia. O texto era curto e enigmático. Mariana. O jogo não acabou. A única regra é que você me guie na próxima vez. E Gabriel não precisa saber do próximo perfume. Senti o ar sair dos meus pulmões. O coração, que havia voltado a um ritmo calmo, disparou novamente, mas desta vez, com uma combinação de medo e expectativa. Aquele bilhete, escondido em um item de roupa íntima, não era um pedido de perdão. Era um convite. Um convite que quebrava o pacto de sinceridade recém-estabelecido, mas que acendia uma chama proibida que eu pensei ter apagado. Olhei para a porta do quarto. Gabriel estava na sala. Dona Lúcia estava no seu quarto, na outra extremidade do corredor, silenciosa. O silêncio era a cobertura perfeita. Eu segurei o bilhete e a lavanda na varanda parecia exalar um cheiro mais forte do que nunca. Eu o guardei no fundo da minha caixa de joias, ao lado de um colar de pérolas que meu pai havia me dado. A tentação era agora um segredo que só eu conhecia. A escolha era minha. Continuar o caminho da honestidade frágil ou mergulhar no jogo com a única pessoa que parecia ter visto a verdadeira sede de algo mais profundo em mim.